Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez, aqui na casa de Oswaldo Cruz, em busca de aprendizado, busca de entendimento, em busca de conhecimento e desfrutando dessa ambiência maravilhosa que a nossa casa nos proporciona. Hoje, temos o prazer de receber o nosso irmão Antônio Eckhart, que sempre nos vem trazer bastante esclarecimentos, bastante orientação para a nossa caminhada nessa nossa passagem por aqui. Hoje o Antônio Carlos estará falando para nós sobre vícios mentais. É realmente um tema instigante e um tema que nos trará com certeza conhecimentos. Eu vou pedir ao nosso irmão Márcio que se prepare para a prece inicial, por favor, e vamos ler a lição número 72 do Caminho, Verdade e Vida, que fala transitoriedade. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão. Paulo, Hebreus 1:11. Fala-nos o Eclesiastes das vaidades e da aflição dos homens, no torvelinho das ambições desvairadas da terra. Desde os primeiros tempos da família humana, existem criaturas confundidas nos falsos valores do mundo. Entretanto, bastaria meditar alguns minutos na transitoriedade de tudo o que palpita no campo das formas para compreender-se a soberania do espírito. Consultai a pompa dos museus e a ruína das civilizações mortas. Com que fim se levantaram tantos monumentos e arcos de triunfo? Tudo funcionou como roupagem do pensamento. A ideia evoluiu, enriqueceu-se o espírito e os envoltórios antigos permanecem à distância. As mãos calejadas e na edificação das colunas brilhantes aprenderam com os trabalhos luminosos os segredos da vida. Todavia, quantas amarguras experimentaram os loucos que disputaram até a morte para possuí-las. Valei-vos de todas as ocasiões de serviço como sagrada oportunidade na marcha divina para Deus. Valiosa é a escassez, porque traz a disciplina. Preciosa é a abundância, porque multiplica as formas do bem. Uma e outra, contudo, perecerão algum dia. Na esfera carnal, a glória e a miséria constituem molduras de temporária apresentação. Ambas passam. Somente Jesus e a luz divina perseveraram para nós outros como portas de vida e redenção. Senhor Jesus, estamos agradecidos pela oportunidade de estarmos aqui mais essa noite para escutarmos sobre o seu Evangelho, para aprendermos um pouco mais da doutrina espírita e, como acabamos de ouvir nesta página, que possamos aprender cada vez mais a valorizar o tempo que temos aqui na vida, valorizarmos a simplicidade, aprendermos com os teus ensinamentos, pois uma vida passa muito rápido, que possamos, ao chegar no nosso tempo, o término da atual vida, termos cada um de nós aqui na nossa bagagem um pouco do aprendizado que tu nos trouxeste, Senhor. Que possamos aprender através da prática da caridade, do amor e da bondade, colocar em nossos corações um pouco desse amor. E que na noite de hoje o Senhor possa amparar o nosso irmão Antônio Eckhart, que veio trazer para todos nós a sua palavra. Obrigado, Jesus. Dando sequência, passamos então ao nosso expositor da noite, o Antônio Carlos. Boa noite, amigos, irmãos. É com imensa alegria que nós voltamos mais uma vez atendendo um convite da casa. Esperamos, de fato, poder acrescentar alguma coisa, ou quem sabe relembrar, ou talvez só, de fato, darmos mais uma passada naquilo que, de certa forma, talvez nós já estejamos gravados dentro de nós. Por isso, agradeço muito a oportunidade de trabalho, a direção da casa. Peço permissão à cúpula espiritual para, nesse momento, estar usando este momento como fato de trabalho e, assim,
podermos juntos caminharmos na direção de trazermos um pouco de esclarecimento. Meus amigos e meus irmãos, quem somos nós verdadeiramente? Temos noção? Claro que temos. Quem somos nós? Alguém arriscou? Verdadeiramente, quem somos nós? Muito bem, o imortal ficou por conta de alguém, né? Mas que somos espíritos, somos, né? Portanto, se somos espíritos, somos essência divina, e se somos essência divina, somos imortais. Muito bem. O que fazemos nós nos nossos momentos atuais na reencarnação? Qual é o nosso principal objetivo? Evolução, evoluir, melhorar-nos, resgatar, corrigir o que a gente tem de negativo ou ninguém tem. Pois é, meus amigos, este é o nosso verdadeiro objetivo como espírito que somos. Corrigir o que nós temos de negativo e ampliarmos o que certamente temos de positivo. Pois dizia Jesus que nós somos deuses em miniaturas. Olha só que responsabilidade nos envolve. Somos deuses porque temos o poder da criação. Por isso somos deuses. Né? Todo aquele que cria é um Deus. Pode ser para ele, para a família, para o meio, mas não importa. Não na concepção da palavra como nós entendemos religiosamente, mas somos deuses. Temos o poder e a oportunidade de criar. O que nos responsabiliza muito mais de criarmos nesta ou naquela direção. A grande maioria, infelizmente, prefere criar na direção do mal, se envolvendo com orgulho, com egoísmo, enfim. E seus filhos e filhas que acabam atravancando o progresso e evolução como espírito que somos. O assunto que nós trazemos hoje, irmãos, me perdoe, eu vou passar para o lado de cá por causa de passar os slides, que o nosso ratinho está aqui. Não é menos verdade que como espírito que somos, não é a primeira vez que nós encarnamos, é certo isso? Talvez não seja menos certo que talvez não seja a última. O que vocês acham? É claro, ninguém gostaria, né? Mas isso é uma avaliação íntima e individual de acordo com o procedimento de cada um. Aquele que é mais imperfeito certamente vai precisar de outras oportunidades. Até porque Jesus disse que não descansaria enquanto uma de suas ovelhas estivesse afastada do seu rebanho. O que significa dizer que sempre que nós estivermos no caminho torto, uma outra oportunidade nós teremos. Se nós não conseguirmos corrigir tudo nesta, porque ele também disse que não sairás de lá enquanto não pagares o último ceitil, significa que nós vamos ter tantas quantas forem necessárias para que nós saímos daqui relativamente perfeitos. Não é isso? Venhamos ao Pai no seu reino de glória. Assim, meus irmãos, trazemos de outras encarnações, pois essa não é a primeira, alguns probleminhas a serem corrigidos, que nós hoje preferimos chamar de imperfeições, mas que devido ao cultivo através de muito tempo, muitas reencarnações, tornaram-se vícios. Nós, às vezes, os produzimos de forma maquinal. Poderíamos comparar, talvez, me perdoem se alguém fuma, mas espero que ninguém o faça, mas não é uma crítica, é apenas uma oportunidade de esclarecer. O fumo é um vício que muitos dizem que não conseguem largar. Ousam até dizer que é mais forte do que ele. Isso é algo que, de fato, precisa ser melhor pensado, porque seria atribuir à criatura um poder maior do que ao Criador, já que a vontade de fumar é uma criação minha. Portanto, o que eu criei não pode ser mais forte do que aquilo que eu, de fato, tenho como poder central. Então, isso é uma espécie de desculpa que muitos adotam para que não iniciem a luta para deixar aquele vício que tanto mal a gente sabe que faz. Claro que eu estou me referindo ao fumo, mas tem outros vícios que nós vamos abordar na conversa que nós vamos ter na noite de hoje. Muito bem. No Livro dos Espíritos, na parte 3ª, capítulo 12 da perfeição moral, subtítulo Virtudes e Vícios, na questão 919, Kardec pergunta aos espíritos, qual é o meio mais prático e mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E os espíritos respondem desta forma, um sábio da antiguidade vô-lo disse, homem, conheça a ti mesmo. Alguém sabe quem é o sábio? Muito bem, temos uma turma afiada. Pediu o ano que ele nasceu, é muito, né, filha? É muito. 469 a.C.
Isso eu sei porque eu estudei, tá? Mas você não tem obrigação de saber, né? Então veja, é verdade, mas já me ajudou muito. Então o que a gente percebe? Que já há muito tempo alguém e alguns vêm nos chamando a atenção sobre a necessidade da gente se educar. Conheça-se a ti mesmo, só é realizado esse conhecimento íntimo com autoeducação. Como posso eu vencer algo que eu não conheço? É possível? Só com elementos, só com base. Aí eu posso começar a iniciar uma luta. E Sócrates foi muito feliz, entre tantas coisas que ele nos deixou, ao dizer isso. E tem uma frase seguinte que a minha irmã vai me ajudar. Não tem que completar essa? Estou abusando, né, filha? Estou abusando. Alguém conhece? Homem, conheça a ti mesmo. E logo depois, na sequência, ele recomenda: homem, vença a ti mesmo. Faz sentido, não faz? Por que conhecer? Só para conhecer? Só para se tornar intelectualmente mais forte? Não, é para colocar em ação o conhecimento. Por isso ele disse: bem, agora que você já se conhece, lute para se vencer. E é uma batalha árdua, não é, amigos? Bendita doutrina que nos mostra com clareza exatamente quem nós somos, principalmente aqueles que querem enxergar sem colocar obstáculos. No entanto, ao conhecermos-nos, também nos enche de responsabilidade. Porque agora temos, através do conhecimento, elementos suficientes para iniciar a tão esperada batalha que eu me propus ao reencarnar dentro do planejamento reencarnatório. Vocês percebem como é sério? Como é que eu já estou botando vocês contra a parede? Nós vamos distribuir algumas coisinhas, no entanto, a responsabilidade nossa vai aumentar um pouquinho também, tá? De pegar esses elementos e se esforçar o máximo que se puder para colocar em prática. Prossigamos. Estou entrando em acordo. Muito bem. Bom, eu sei que isso é superficial, mas nós estamos falando de vícios mentais. Vício significa algo que é cultivado durante algum tempo, não é fato? Jesus, na sua última passagem pela terra, combateu muito dois vícios, os amigos devem se lembrar, especialmente o egoísmo e o orgulho. Combateu o tempo todo esses dois vícios mentais, de tanto que a gente pratica, acabam ficando incrustados na nossa mente. Então, precisamos ver alguma coisa que, de fato, é o espírito. Do livro Estudos Espíritas, psicografado por Divaldo pelo espírito de Joana de Ângeles, diz que individualidades inteligentes são os espíritos incorpóreos que povoam o universo, criadas por Deus, independente da matéria. Portanto, como nós sabemos, não somos matéria. Separados do mundo corporal, agem sobre ele, corporificando-se através da carne. Recebem estímulos, transmitindo impressões, intercâmbio expressivo e contínuo. Existe uma frase muito antiga que diz assim: pensar é atrair ou repelir. Não é certo? Então, de acordo com o que nós pensamos, com a qualidade do pensamento que nós exteriorizamos, nós atraímos ou repelimos. Isso seja de espíritos, seja de qualquer coisa material, porque nós nos vinculamos a determinado condicionamento. Portanto, muitos vícios são cultivos nossos que, de certa forma, como nós dissemos, vão sendo encrostados na nossa mente. E assim, como espíritos que somos, aquilo fica gravado. E como espíritos que somos, levamos essas impressões negativas, se não combatidas, para uma outra oportunidade reencarnatória. E aqui estamos nós. Cada um dentro da sua realidade, dentro do seu grau de evolução, tentando descobrir o que tem de negativo para combater e tentando dar vazão àquilo que há de positivo. Por isso, às vezes, dar vazão ao que é positivo fica complicado, porque a gente ainda viciado numa determinada condição, obstrui com que as coisas, que a panela, vamos dizer de forma simplificada, possa destampar e as coisas boas irem para fora. Essa é a nossa dificuldade. Abandonar as coisas negativas e dar vazão às coisas positivas que nós temos. Dissemos nós no início, somos deuses em miniatura. Se somos deuses, sua imagem e semelhança, temos coisas boas dentro de nós. Por que não se exteriorizam? Esta é a pergunta que nessa noite nós pretendemos também dar vazão e responder. São de todos os tempos os espíritos, sempre existiram e jamais cessarão. Portanto, sempre vai acontecer isso. Constitui os seres que habitam tudo no universo, tornando-se uma das potências da natureza e atuam na obra divina como cooperadores, do que resulta a própria evolução e o próprio aperfeiçoamento. Indestrutíveis, jamais terão fim. Por essa é mais uma razão para a gente lutar diante das nossas imperfeições, porque nós não temos fim. O amigo mesmo disse que nós somos espíritos eternos. Portanto, temos que cuidar do nosso futuro, sim,
Senão, mais reencarnações serão necessárias para essa corrigenda, baseada no que diz Jesus, né? Não sairás de lá enquanto não pagares o último ceitil. Prosseguindo, vamos falar da evolução. O espírito está aqui para quê? Dissemos isso ainda há pouco. A grande responsabilidade, a grande meta de nós, como espíritos, é evoluir. E o que consiste a evolução? Bem, aqui estão os espíritos em evolução de uma condição mais inferior até a nossa essencialidade, que é o nosso último passo, tornar-se essência pura, voltar à nossa natureza, só que agora intelectualmente mais desenvolvido. No livro Visão Espírita, das distonias mentais, escrito por Jorge André Santos, primeiro eu preciso dizer algo que eu estudando descobri, eu não sabia o que era distonia, e fui investigar, né? Distonia significa, olhem como está agregado ao nosso título de hoje, doença causada por congelamento dos movimentos durante uma ação. Vício. Tá? Doença causada por congelamento dos movimentos durante uma ação. Você tanto repete que ela congela. A gente diz que encrosta, né? Por contrações musculares involuntárias, aquelas que não têm mais domínio. Então a gente reforça cada vez mais, com a prática de diversos vícios, o tamanho e a fortaleza desse vício. Então ele diz lá, que o nosso espírito será o resultado de um imenso desfile pelos reinos da natureza, a gente sabe disso. Iniciando-se nas experiências mais simples, na vegetal, desenvolvendo instintos nas amplas variedades das espécies animais, e a razão como despertar da consciência na família nominal, onde os núcleos instintivos se vão amadurecendo e aperfeiçoando de modo a revelar novos potenciais. Então não quer dizer, né, talvez seja necessário dizer isso, ou talvez não, me perdoem se eu vou chover no molhado, que no Antônio Carlos não foi uma pedra, o Antônio Carlos não foi um macaquinho ou um burrinho, não é exatamente isso que se diz. A essência que compõe o corpo do Antônio Carlos é que passou por esses reinos. A essência desprendida do átomo, como nós sabemos que nós somos partículas individualizadas, desprendidas, é que passou por essas experiências e foi acumulando fluidos a ponto de se transformar. Por isso passamos nós pelo mineral, pelo vegetal, pelo animal, pelo nominal, e o nosso destino futuro, se Deus quiser, ou melhor, se nós quisermos, é o reino essenciado. Tá? Então vamos fazer aqui uma pequena comparação aqui. A distância aqui está longe, a canetinha não está funcionando bem. Vamos lá, só criando uma certa animação, reino vegetal, reino animal, reino nominal e, finalmente, o reino essenciado. Esse caminho nós temos que percorrer. Até aqui nós fomos, certo? Somos grande coisa ainda, mas já fomos até ali. Já melhoramos, né? Já paramos de andar com as mãos espalmadas no chão. Já estamos andando ereto. Agora falta usar o poder de desenvolvimento da nossa intelectualidade. No livro dos Médiuns, escrito por Allan Kardec, na parte 2ª, capítulo Diferente Ordem dos Espíritos, ele qualifica os espíritos mais ou menos assim. São os próprios espíritos que se melhoram. Isso lembrando o título, que é vícios mentais. E melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Então, a melhora não é algo que eu possa fazer por vocês, nem Jesus por nós fazer. É algo individual, cada um faça a sua parte. Nós somos uma individualidade. Se pudéssemos dizer assim, nós somos uno nesse universo. Não tem ninguém igual a nós. Somos uma unidade. Ele continua. Os espíritos seguem exercendo seu livre-arbítrio no caminho do bem ou no caminho do mal, pois o seu livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Uns cedem às tentações, outros a elas resistem. Não se preocupem não que ele não sai daqui, tá, irmão? Ele vai continuar quietinho ali. Não se preocupem com isso. É apenas para mostrar um lado negativo e um lado positivo. Portanto, meus irmãos, com o livre-arbítrio cabe a nós escolhermos o nosso destino, o caminho do bem ou do mal, adiantar-nos ou retardar-nos. Isso também é possível. Né? Uns, de fato, cedem às tentações e outros lutam contra elas. Eu creio que é o nosso caso em totalidade. Nós estamos dentro do aprendizado, lutando contra aquilo que nós temos de negativo, até por consciência que nós sabemos que isso nos traz prejuízo. Portanto, olha, ninguém aqui é masoquista a ponto de plantar e querer se alimentar de forma negativa, não é fato? Perdão. Vamos prosseguir. O próximo passo
se a canetinha passar, é falarmos da oportunidade reencarnatória. Vocês observam a sequência? Começamos lá com o espírito, estamos falando da evolução, agora vamos falar da oportunidade dessa evolução. Lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, na instrução dos espíritos, necessidade da encarnação, o Espírito São Luís, em 1859, deixou esta mensagem: a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que possam cumprir com a ajuda de uma ação material os planos, ou seja, os projetos, cuja execução Deus lhe confiou. É muito comum dizer-se que confia em Deus, está certo? Ah, eu confio em Deus. Mas não podemos esquecer de que Deus confiou em nós. Quando nós nos propomos a reencarnar, Ele nos permitiu que assim fosse, porque Ele confiou no nosso desenvolvimento. Ele entendeu que nós poderíamos fazer a tarefa que nós assumimos a responsabilidade quando da reencarnação. E qual foi a responsabilidade que nós assumimos de quando da reencarnação? Ainda há pouco falamos sobre isso. A da evolução, do autoaperfeiçoamento, de combater o que é negativo, de ampliar o que é de positivo. Enfim, essas nós juramos de pé juntos que isso nós iríamos fazer. No entanto, cabe a nós, então, perante nós mesmos, continuar nos esforçando como creio que nós estamos nos esforçando. Por isso, Deus confiou em nós, mas nós confiamos nele também, porque a oportunidade que ele nos concedeu. Aqueles que cumprem essa tarefa com zelo, vencem rapidamente, não é? Aqueles que se esforçam, tal como numa maratona, aquele que se prepara melhor, tem grandes possibilidades de chegar na frente e até mesmo de vencer. Aqueles que relaxam um pouquinho na preparação, não se incomodam tanto, porque querem só participar, eles vão de chegar, não, mas vão demorar um pouquinho mais. Talvez leve mais tempo do que o necessário, talvez se fadigue um pouco mais, enfim. Aqueles, ao contrário, que fazem mau uso da liberdade que Deus lhe concede, retardam o seu adiantamento. Foi o que nós falamos ainda há pouquinho, não é? Mais alguma coisa aqui? Deixa eu ver, a canetinha hoje não está me ajudando muito. É assim que podem prolongar a necessidade de reencarnar. Se eu fizesse essa pergunta, eu acho que eu estaria sendo irônico com vocês. Quem é que pretende reencarnar mais alguma vez aqui? Pretender é uma coisa, ter necessidade é outra, né, amigos? Não é? Olha, então, eu acho que a gente gostaria de evitar, mas a gente pode evitar. Tem que reencarnar mais uma vezinha só. Eu acho que está de bom tamanho, né? Quem sabe? Mas a gente pode evitar muitas encarnações na medida que a gente se esforça diante dos conhecimentos que nos são ofertados através da doutrina espírita. No livro Currículo para as Escolas de Evangelização, produzido pela FEB, diz que a evolução é uma lei a qual não se pode fugir. Portanto, meus amigos, se eu não fizer hoje, vou ter que fazer amanhã. Então não seria uma incoerência a gente não se esforçar? E seria um ato coerente a gente se esforçar o máximo que pudesse? Até para corresponder ao capítulo 17 do Evangelho, onde se diz lá no título, sede perfeito. E ele diz lá embaixo, sede perfeito como o vosso Pai Celestial é perfeito. Seria muito para a gente termos perfeitos igual a Deus. Mas nos esforçarmos para ser perfeitos, isso eu creio que nós podemos. O máximo que nós pudermos, dentro do limite de cada um, é claro. Uns podem mais, outros talvez podem menos. É a marcha para o progresso a que cada um é obrigado a realizar em si mesmo, através do esforço, do trabalho, da perseverança e do otimismo, no combate às imperfeições, que são os vícios mentais, em busca de virtude com o concurso das vidas sucessivas. Então, se nós não fizermos nessa, não precisamos também nos desesperar, teremos outras e tantas outras quantas forem necessárias para que essa tarefa seja cumprida. E eu preciso cuidar da minha evolução. Ninguém o fará por mim. Os conhecimentos me ajudam, me impulsionam e me incentivam, mas não fazem a minha parte. Jesus foi muito claro quando disse, ajuda-te que o céu te ajudará. Não é? Então, nós precisamos fazer a parte que nos compete para que possamos merecer até a assistência espiritual. Pois bem, o nosso objetivo é a perfeição. No livro Dicionário da Alma, do Chico e do nosso Por Espíritos Diversos, diz que a perfeição não é um apostolado de um dia, e sim de milênios. Então não há motivo de desespero, de atropelo. Se eu não fizer com todos os nossos esforços, na próxima a gente completa. Mas o importante é não sentar na beira do caminho. Eu costumo dizer, e acho que posso nesse instante repetir isso, que fraco não é aquele que cai. Porque cair, todos nós vamos cair devido às dificuldades. Fraco é aquele que permanece caído. Esse é fraco. Então, à medida que a gente leva um tombo ou acontece uma desilusão na nossa vida, arregacemos as mangas, tiramos os cacos de vidro do pé e continuamos a caminhar.
Esse é o nosso destino. É normal. Por isso Jesus disse orai e vigiai. Porque ele sabe que nessa trajetória, em alguns momentos, a gente vai fraquejar. Não somos perfeitos. Isso ajuda, né? Consola, explica, mas também, às vezes, não justifica, porque muitos, em torno dessa convicção, acabam não fazendo o necessário que deveriam fazer para atingir um certo objetivo. Muito bem. E cada mente traz consigo as marcas da própria ação do ontem e de hoje. Isso são os vícios ou as coisas positivas, determinando por si mesmo o cárcere ou a libertação da manhã. Portanto, sabemos nós que estamos hoje vivendo ontem e estamos preparando o nosso amanhã. O nosso amanhã poderá ser muito feliz, dependendo do preparo que nós fizemos hoje. Isso certamente será resultado do nosso esforço. E isso temos o livre-arbítrio, que é outra coisa que normalmente, às vezes, a gente não usa corretamente. Eu costumo brincar dizendo que tudo estava bom para o homem enquanto ele não começou a pensar. Mas quando ele começou a pensar, estragou tudo. Porque ele começou a pensar com egoísmo, começou a pensar com autoritarismo, com prepotência, né, com sensualidade, com sexualidade, e começou a se desvirtuar do caminho que ele mesmo tinha traçado. Talvez fosse melhor que a gente não pensasse, mas não é bem assim, porque nós precisamos desenvolver-nos intelectualmente. Só o poder do conhecimento e do desenvolvimento intelectual fará que a gente enxergue algo maior. Senão a gente continua enxergando sempre aos rés da montanha. Dificilmente a gente conseguirá chegar de cima sem ter o devido. Desenvolver a inteligência é algo necessário para todos nós. Inteligência todos nós temos. Então, lá no Livro dos Espíritos, na parte 3ª, capítulo 10 da Lei de Liberdade, na questão 843, então é perguntado aos espíritos: tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Temos, não temos? O que os espíritos respondem? Pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente de obrar. Portanto, está em nossas mãos, de usar o livre-arbítrio da melhor maneira que a gente puder. Vamos falar de coisas boas que são as nossas virtudes, não é fato? Afinal de contas, a gente tem momentos ruins, mas a gente já teve no passado momentos piores. Eu estou hoje, acho que posso confessar isso, as mulheres é que não gostam muito de confessar, mas eu confesso, eu tenho hoje 61 anos de idade. E entrei para a doutrina espírita aproximadamente aos 40, 43, portanto não tenho tanto tempo de doutrina como alguns dos irmãos têm possivelmente. Mas hoje tenho a consciência um pouco mais desperta para as bobagens que fiz no passado. Não roubei, não matei ninguém, não sou político, viu, irmão? Não tenho esses problemas, viu? Mas cometi alguns desatinos até por falta... Desculpa, tem políticos aqui, não. Corri um risco danado, né? Bom, depois a gente acerta. Então, meus amigos, eu hoje me arrependo profundamente de algumas infantilidades que pratiquei no passado. Se eu tivesse tido os conhecimentos, que não são muitos, mas são algo que para mim me satisfaz nesse momento, eu não teria cometido esses desatinos. Portanto, muitas coisas eu teria poupado a mim mesmo. Muitas coisas. Talvez com os irmãos, talvez não seja diferente. Isso já é um fato da gente ficar satisfeito. De hoje poder ser um pouco melhor do que ontem. Isso tem um outro significado muito importante, de que aquilo que eu considerava impossível e muito grande, porque me dominava, eu tenho consciência que com um pouco de esforço eu posso fazer. Talvez eu não alcance a plenitude dos 100% de um egoísmo, de um orgulho, e muito provavelmente não, porque estão enraizados dentro de mim há muito tempo. Mas já consegui diminuir esse percentual. Não sei precisar em que nível ele está, ou eles estão. Mas o fato é que já me dou um pouco por satisfeito por certas coisas hoje serem claras e eu consegui evitar de fazer. Eu acho que isso é a satisfação de todos nós e isso demonstra a perseverança de todos nós ao vir aqui, por exemplo, ouvir algumas verdades e sempre, toda semana, buscando mais verdade. É o fato da gente tornar-se uma pessoa melhor. Como dizia Paulo, nascer o homem novo dentro do homem velho, não é? Então nós estamos se esforçando e cumprindo a nossa responsabilidade. Portanto, as virtudes, elas existem dentro de nós. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 8, capítulo 17 ao Sede Perfeitos, Kardec diz que a virtude no mais alto grau é o conjunto e todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Portanto, há um conjunto dentro de nós doido para vir para fora. Mas ele só virá quando nós virarmos um pouco as costas para os nossos vícios mentais, para as nossas imperfeições.
ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, são algumas qualidades do homem virtuoso. Claro que as qualidades extrapolam essas 4 ou 5 palavras, mas são algumas daquelas que são muito importantes. Nós, com certeza, se não somos caridosos conosco, estamos nos esforçando para ser caridosos com o próximo. É o que a gente espera, né, irmão? Porque fora da caridade, não é? Por que isso? A gente já parou para pensar? Fora da caridade, nossa salvação. Então, se eu viver dando dinheiro o dia inteiro para os outros, eu estou salvo? É isso? Não, irmãos, que cada vez que eu faço a caridade, eu abro mão do meu egoísmo. Eu deixo de ser egoísta. Estou me tornando uma pessoa melhor, mais fraterna, mais solidária. Isso é o importante. Estou me tornando um Jesus piorado, mas no caminho dele. Vamos lá, canetinha? Vamos. Bom, claro que eu não poderia deixar de falar da imperfeição, que é o mal que nos aflige. No livro Página de Espiritismo Cristão, escrito por Rodolfo Caligares, lá no capítulo 27, ele diz que todos os vícios são prejudiciais às forças psicossomáticas que arruinam a saúde e apressam a morte, representam formas de suicídio indireto. Vocês perceberam o quanto isso é sério? O que os nossos vícios mentais fazem conosco? Apressam a nossa morte e automaticamente fazem com que nós tenhamos um negócio chamado suicídio indireto. Eu não provoco com vontade de fazer, mas inconscientemente eu o faço. Aqui estão nas forças psicossomáticas, aquilo que a gente exterioriza sem o autocontrole, principalmente sem o autoconhecimento. Então, meus amigos, muitos de nós, quando cultivam as imperfeições, acabam apressando o corpo físico, deixando com que ele pereça mais cedo do que está. Por que isso? A gente sabe que a nossa mente, ela produz algumas enzimas, né? E essas enzimas vão prejudicar as nossas condições físicas, vão se alojar no nosso corpo físico, depois nós vamos falar rapidamente sobre isso. O fato é que os vícios nos prejudicam muito, profundamente. Por isso, mais uma razão de serem combatidos. Claro que quando a gente fala em vícios, a gente fala em vícios materiais, que automaticamente são vícios mentais, porque a mente é que manda que o corpo faça esse tipo de ação. Não é isso? Muito bem. Alguns vícios mentais, irmão. São alguns mesmo. Alcoolismo, tabagismo, a toxicomania, a glutonaria, que é comer demais, é isso a gente não faz. O egoísmo, né? O orgulho, a prepotência, o autoritarismo, o ódio, a sexualidade. Vamos? A sensualidade, a avareza, a ambição imoderada. A ambição é bom, viu, amigo? Mas imoderadamente não. Faz com que a gente fique escravo da vida material. O ciúme, a inveja e outros tantos. Temos alguns reflexos disso. Algumas das consequências provocadas pelo cultivo dos vícios, que são as imperfeições. Descontrole emocional, a irritação, a ansiedade, a revolta, a depressão, por isso a depressão vai ser e já é a doença da moda, a insônia, a inquietação. Quem é que tem insônia aqui? Não pode, filhinha, observa o seu dia, tem que melhorar o seu dia para que a noite seja boa. Viu, amigos? A gente precisa aprender a viver. A inquietação, a obsessão, o suicídio direto ou indireto. Bem, precisamos falar algo rapidamente para que vocês, aqueles principalmente que estão... Eu posso fazer uma pergunta? Tem alguém pela primeira vez aqui? A minha irmã que tem, tadinha. Você não se ofendeu com o que eu disse não, né, filha? Nós precisamos procurar ajuda mesmo, viu, filha? A casa pode te ajudar muito para você dormir melhor. Procure fundamento que você vai achar. Desculpe, tá? Não estou fazendo atendimento fraterno. Nós temos o nosso espírito, tá? Que manda mensagem para o nosso perispírito e que manda mensagem para o nosso corpo físico. Isso a gente sabe. Toda a ação do ser pensante, que é o espírito, reflete-se no nosso corpo físico. E isso nos acompanha durante algumas reencarnações, porque tudo que esse faz, registra nesse aqui. É a nossa caixa preta. Quando termina o voo, ou seja, quando termina a encarnação e eu volto ao plano espiritual, a minha caixa preta é pega e é analisado o que eu fiz dela. Ali está registrado o meu voo, ou seja, a minha reencarnação. Então, tudo que essa mente manda o corpo fazer, o corpo registra no perispírito. E ali fica. Assim são os vícios, assim são as paixões, assim são todas aquelas imperfeições que nós citamos ali. Por que elas se manifestam? Porque elas estão registradas em nós. E estando registradas, sem controle, elas acabam se manifestando. Por isso a necessidade da gente conhecer para combater
o mais rápido possível aquilo que a gente tem de negativo. Quem não conhece, busque, porque é muito importante. A gente já viu que o assunto extrapola talvez até a nossa vontade de pensar com mais modéstia. Muito bem. Aqui eu não sei, está um pouquinho fraco aqui, mas eu queria dizer para vocês isso. Toda vez que nós lançamos um pensamento no nosso corpo, no perispírito, e o perispírito transmite essa mensagem para o corpo físico, ela vai por um sistema chamado gânglios, né? Entra por nosso sistema nervoso central e é distribuída pelo nosso corpo físico. Eu trouxe apenas as ramificações. Essas ramificações que vocês estão vendo são chamadas de gânglios. Esses gânglios ligam todos os nossos órgãos. Quando há um desequilíbrio, talvez vocês sejam testemunha, ou alguns de vocês testemunha disso, tem sempre um órgão que recebe aquela carga emocional primeiro. Às vezes é um intestino, é uma enxaqueca, uma dor de barriga, talvez uma taquicardia. Isso significa o quê? Que aquele órgão é o que está mais fragilizado, por isso ele recebe aquela carga. Perdão. Isso não quer dizer que os demais não o recebam. Recebem sim, porque está ligada pelos gânglios, ela apenas naquele mais fragilizado, ela recebe aquela mensagem mais forte. E por estar enfraquecido, como foi dito, ele acaba sofrendo o primeiro sintoma desse descontrole emocional, da questão da depressão, da questão da irritação, controle, enfim. É muito importante a gente detectar isso. E isso tem um grave consequência, meus amigos, meus irmãos, que pode não funcionar para todo mundo, mas infelizmente para muitos funcionam. Vocês sabem que toda toxina negativa jogada no corpo físico, ela bombardeia o órgão. O grande poder é que as células se renovam todos os dias, não é isso? Milhões de células morrem e milhões de células se renovam. Ora, quando a gente se irrita com constância, quando a gente se desespera, se revolta, se desequilibra com constância, a gente começa a bombardear este órgão. Ele não dá tempo para que as células se renovem. Consequência disso, necrose das células. Quando as células sofrem uma necrose, qual é a doença que pode se instalar? Isso aí mesmo que vocês falaram ou pensaram. Portanto, o câncer é uma doença mental. Por isso a ciência não consegue descobrir a cura, porque ela está com efeito, mas a causa permanece. A causa está no equilíbrio, a causa está no cultivo dos vícios. Vocês estão percebendo, meus irmãos, o que talvez a gente esteja fazendo conosco? O quanto é importante o autodomínio e o autoconhecimento que a doutrina espírita pode nos oferecer com muita facilidade, desde que a gente persiga esses ensinamentos. Então, meus amigos, a gente corre o risco. Depois que isso acontece, há a disseminação e acaba acontecendo graves situações que a gente não gosta de registrar. Não é isso, meus irmãos? A gente queria só deixar claro que estas coisas acontecem e a gente precisa combater. Muito bem. Para que isso faça, é preciso que a gente reforme a nossa forma de pensar, tá certo? Já que é o pensamento que limita as minhas imperfeições, os meus vícios mentais. Já é que o pensamento educado que me traz paz, me traz tranquilidade, me traz equilíbrio. Só o pensamento educado me traz isso. E lá no livro do Bezerra de Menezes, livro Loucura sob um Novo Prisma, diz que o pensamento é pura função da alma e do espírito. Portanto, é o pensamento que realiza a minha paz e a minha tranquilidade. Sabe, se eu não sei como, devemos buscar, meus amigos, para o nosso próprio benefício, sem tardar. Muito bem. Chico Xavier, através da psicografia de André Luiz, diz que o pensamento é, sem dúvida, a força criadora de nossa alma. E por isso mesmo é a continuação de nós mesmos. Fica claro. Através dele, atuamos no meio em que vivemos e agimos, estabelecendo o padrão de nossa influência no bem ou no mal. Mais uma lembrança de como a gente deve se comportar. Ainda no livro psicografado por Chico pelo André Luiz, só que agora no nosso lar, diz que pelo pensamento transforma-se homens em anjos a caminho do céu, ou se fazem gênios diabólicos a caminho do inferno, dependendo do uso que se faz da forma de pensar. Está entendido, meus amigos? Está muito complicado, meus irmãos. Está de mais ou menos, dá para levar? Tá. No capítulo 7 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, diz que todo pensamento resulta da imperfeição da alma, todo mau pensamento, perdão. Mas de acordo com o desejo que concebeu de se depurar,
mesmo esse mau pensamento torna-se para ela uma ocasião de adiantamento, porque o repele com energia. Não é bom isso? A gente vai sabendo, detecta e no mesmo momento, não, isso está errado, e eu volto atrás. Sinal que tem uma campainha me dizendo, isso aqui não me faz bem, isso aqui vai me trazer. Não, não vou fazer não. Se para ela é o indício de uma mancha que se esforça para apagar, tá certo? Com luta, com muito empenho, essa mancha que era forte vai diminuindo a sua dimensão e não cederá se apresentar ocasião para satisfazer um mau desejo. E depois que tiver resistido, sentir-se-á mais forte e alegre com a sua vitória. Não é assim? Puxa, eu ia xingar aquele miserável que me fechou no trânsito, mas eu não xinguei. Eu só disse a ele o seguinte, vai com Deus, né, meu filho? Deus está vendo, tá, meu filho? Se preocupa não, te entrego na mão de Deus. Quer dizer, o que significa isso? Que, de certa forma, ainda há um resquício dentro da gente. Mas eu já não xinguei, não é melhor? Antes eu xingava. Botava a cabeça para lá. E hoje é um risco, né? Fazer isso, você não sabe qual é a reação do que vem do lado de lá. Não é? Muito bem, prosseguindo. Em resumo, na pessoa que não concebe mesmo o pensamento do mal, o progresso está realizado. Temos alguém assim aqui? Alguém já pensou no mal hoje? Que bom, ninguém. Nossa, eu vim no paraíso e não sabia. Puxa, que ótimo. Naquela quem vem esse pensamento, mas o repele, o progresso está em via de se cumprir. Nós estamos nessa condição. Não, melhor, de anjos ainda tem alguns decaídos, né? Então nós já estamos nessa condição de repelir por conhecimento aquilo que é preciso ser repelido. Naquela, enfim, que tem esse pensamento e nele sente satisfação, o mal ainda está com toda a sua força. O vício ainda está lá. O vício ainda traz prazer. Né? Eu não ia dizer isso agora, mas vou dizer, nós temos uma ação estimulada dentro do nosso cérebro que produz uma substância que se chama... esqueci o nome agora, perdão. E essa substância, ela faz com que a gente... Dopamina. A dopamina, ela faz com que a gente estimule o nosso lado de sentir prazer. O prazer que eu digo, prazer em corresponder a uma certa ação. E ela estimulada, ela continua fazendo com que o nosso pensamento fique viciado naquilo. Porque quanto mais eu faço, mais me dá prazer. Então, ser egoísta, destratar os outros, ser prepotente, autoritário, não é? E outras coisas, comer muito, fumar, beber, tóxico, tudo isso produz a dopamina. E a dopamina estimula a continuidade desta prática. Por isso, há uma grande dificuldade dos seres voltar atrás. Os toxicômanos que o digam, não é? Eles fazem o tratamento durante aproximadamente 1 ano, recolhe-se uma clínica e, de fato, saem lá melhorados. Mas se eles não vigiarem, o que acontece? Volta tudo de novo. Porque lá está no pensamento a ordem devidamente incentivada para que ele continue no mal. A luta é grande. Outros vícios também são dessa natureza. O orgulho e o egoísmo também. É que a gente não se dá conta disso. Muito bem. Numa o trabalho está feito, na outra está por fazer. Deus, que é justo, considera essas diferenças na responsabilidade dos atos e do pensamento do homem. Vai julgar segundo o nosso conhecimento e segundo o esforço que nós fazemos. Esse julgar, a gente sabe que é apenas uma alegoria. Ninguém vai nos julgar. Nós estaremos no plano espiritual diante de um espelho. Vocês sabiam disso? Os vidraceiros se alegrem, porque é diante de um espelho que nós vamos estar. Lá estará a razão de tudo que me acontece, de bom ou de negativo. E fora o espelho, como testemunho formal, ainda teremos o livro da vida, devidamente escrito de próprio punho, onde vai estar registrado tudo aquilo que fizemos da nossa última oportunidade reencarnatória e de outras possíveis, talvez. Viu, meus amigos? Portanto, não haverá ninguém a nos julgar. Nós somos os nossos próprios juízes, os nossos próprios advogados de defesa e os nossos próprios promotores de justiça. Bom, falaremos rapidamente da mente. No livro Limiar do Etéreo, escrito por Arthur Finland, ele diz que a mente é a sede da memória, da personalidade, de todas as qualidades e imperfeições que formam o nosso caráter. Bem, a mente está no espírito, não é isso? Está no ser pensante. O cérebro está no corpo físico, não é assim? Tá? Então ele diz que a nossa mente, que está no espírito,
É a memória da nossa personalidade. Nós trazemos para a encarnação uma personalidade formada na encarnação anterior. E essa personalidade vem cheia de vícios ou de virtudes, que nós precisamos detectar. De todas as qualidades e imperfeições, aqui estão as nossas virtudes e os nossos vícios, que formam, então, o nosso caráter. O nosso caráter, nesta encarnação, veio formado assim. Nós temos que agora abastecer o nosso caráter para que ele modifique a nossa personalidade, naquilo que é imperfeito e aumente o potencial daquilo que é de qualidade. É isso que nós temos que trabalhar. Né? No livro Nas Telas do Infinito, Ivone Pereira do Amaral, pelo Espírito Bezerra de Menezes e Camilo Castelo Branco, diz-nos que a mente demora no serviço do bem como do mal. Não é? Tanto dá muito trabalho combater o mal, alimentar o mal, como o bem, dependendo do impulso vibratório fornecido pela vontade atuante. Educar o pensamento é isso. Educar na boa direção ou na má direção. É um imã de potencial elevado, exercendo assim ação magnética irresistível. Por isso, convive-se com o bem ou com o mal. As pessoas que são afins convivem com as pessoas que mantêm afinidade, seja nesta ou naquela propensão. Assim é a nossa caminhada. Muito bem. Falaremos agora do cérebro, que está no nosso corpo físico, não é isso? Então a mente manda a ordem e o nosso cérebro absorve e as cumpre. No livro O que é o Espiritismo, no capítulo 1, escrito por Kardec em 1859, ele diz que o cérebro é o instrumento do pensamento. Estando o instrumento desorganizado, o pensamento fica alterado. Então, se ele não encontrar uma boa receptividade no corpo físico, o pensamento fica totalmente deturpado. Daí a necessidade, volto a repetir, da educação ou da reeducação da nossa forma de pensar. No livro Mundo Maior, psicografado por Chico, o instrutor Calderaro, que tanto a gente gosta das suas instruções, não é isso? Diz que o cérebro é o instrumento que traduz a mente, é o manancial dos nossos pensamentos. Tudo está lá. O cérebro registra aquilo que o pensamento educado manda que ele registre. Por isso, o cérebro manda, o perispírito transmite e o corpo obedece. Temos que educar, então, a nossa mente. Está certo isso? Entendemos? Muito bem. Vamos prosseguir. Vamos, canetinha, me ajuda. Através dele, pois, unimos-nos à luz ou à treva, ao bem ou ao mal. Bom, não se pode, já falamos isso algumas vezes, que o conhecimento é fundamental. Onde buscar esses conhecimentos? Claro que agora nós vamos puxar a brasa para a nossa sardinha. Quem não jantou, desculpe-me a minha indiscrição. No Livro dos Espíritos, escrito por Kardec, no capítulo 12, Perfeição Moral, Conhecimento de si mesmo, Santo Agostinho responde a um questionamento. Qual o meio mais prático e mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? A gente já viu isso, não já? Quem é a resposta, então? Já vimos lá, né? Um sábio da antiguidade vou-lhe disse, conhece a ti mesmo, aqui está o nosso irmão Sócrates. Mas ele prossegue no esclarecimento. Né? E aí nós vamos buscar esse esclarecimento dentro da doutrina espírita. Essa é o maior manancial de informações. É aquela que nos fornece conhecimentos seguros que a gente possa caminhar. Não de olhos fechados, mas pensando nos ensinamentos que nós estamos tendo a oportunidade de receber. Então, nas 5 obras de Kardec, nós temos esta base para que o nosso conhecimento, para o espírito que somos, possa ser devidamente embasada e devidamente ampliada. Vocês sabemos que o primeiro livro foi o Livro dos Espíritos. Vamos fazer uma sabatina? O Livro dos Espíritos foi lançado em... Opa! O Livro dos Médios? Não, 61. 61, foi certo? Então, 57 o Livro dos Médios, 61 o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, 64. Né? O Céu e o Inferno, 65. E, finalmente, a Gênesis, em 68. Esse é considerado as obras básicas da doutrina espírita. Quer dizer, de 57 até 68, Kardec deixou uma base firme de conhecimento para todos nós, através da codificação que realizou. Então, nos diz, a respeito do Consolador Prometido, no livro Jesus perante a Cristandade, de Frederico Pereira da Silva Júnior, pelo espírito Francisco Leite Bittencourt Sampaio,
que o Consolador prometido, a doutrina espírita, é a fonte abundante de todas as verdades que devem substituir o edifício corroído das crenças materialistas, mostrando a rota segura, a porta estreita, o coração, a alma do Divino Mestre e conduzindo-nos à felicidade. Portanto, é a fonte das verdades, que a gente às vezes reluta tanto em aceitar. Talvez a gente até aceite, mas a gente só aceita quando a gente se esforça para cumprir, não é fato? Porque conhecer não adianta muito. O importante é pegar os conhecimentos e praticá-los. Tem uma frase que diz assim, a gente sempre cita isso: conhecimento sem prática é adorno de uma inteligência fértil. Não adianta ficar conhecendo e aumentando o nosso potencial intelectual. O importante é pegar isso, chegar à conclusão que vale a pena, colocar em movimento. Isso é um ato de bom senso. Claro que nós teríamos que destacar como fonte da principal alternativa que nós precisamos buscar, que é a parte moral, destacar o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, escrito também por Kardec. Assim, Rodolfo Caligari, no livro Página de Espiritismo Cristão, diz que a mensagem do Evangelho é luz para todos aqueles que andam nas trevas da ignorância. Não é isso? E é consolo para os corações sofridos e esperança para os tristes. Saber que podemos estar passando por dificuldade, por necessidade, mas isso não é eterno. Um dia termina, porque há uma justiça por trás disso. Os aflitos e agora os infelizes, de todos os níveis de evolução. Então, onde a gente quiser amparo, o Evangelho nos fornece isso. Existe um hábito, que talvez vocês já o tenham, que a gente às vezes faz isso quando nos aflige. É abrir ao acaso o Evangelho, que não é o acaso, e consultar um capítulo, pedindo força. Imediatamente o nosso anjo de guarda, aquele interessado por nosso progresso, ele diz, para aqui, abre aqui. E a gente abre, e não digo que a gente encontra a solução, porque a solução cabe-nos procurar, mas a resposta a gente encontra. O consolo, com certeza. E se a gente tem fé, a gente vai na busca daquilo que a gente acabou de ter. Bom, posso falar? Fazer companhia aqui mesmo. Você também, Jerry. Que? Me dei mal? Ainda não. Quero ver você fazer o exercício de novo, só que eu quero que você dê o melhor de si. Quer que eu faça 30? Não, eu acho que você consegue 50. 50? Faça 50 se não tiver ninguém nas minhas costas. Pode fazer isso com ele nas suas costas, mas mesmo que não consiga, eu quero que dê o melhor de si, entendeu? Tá. O melhor. Tá legal. Vai dar o melhor de si. Eu vou dar o melhor de mim. Ótimo. Mais uma coisa. Vai fazer isso vendado. Por quê? Porque eu não quero que você desista a um certo ponto quando pode ir além. Agora se abaixe. Jeremy, suba nas costas dele. Segura bem firme, Jeremy. Tudo bem. Vamos lá, Brock. Levante os joelhos, só as mãos e os pés no chão. Vamos lá. Continue. Continue. Isso. Quero ver a resistência. É isso aí, Brock. Continue. Vai, garoto. Você consegue. Consegue sim. Isso aí, mais um pouco, mais um pouco. Vamos lá. Você consegue, garoto. Força aí. Ele tá muito cansado. Isso, Brock, vamos lá. Eu já cheguei aos 20. Esqueça os 20, dê o melhor de si. Continue. Você consegue mais do que isso, Brock, não pare. Eu não parei, só tô descansando. Vamos lá, tem que continuar. Não pode parar enquanto não fizer tudo. Vamos, continue, isso aí. Vai, Brock, continue, não coloque os joelhos no chão. É isso aí, dê o máximo de si, vai, não pare. Você consegue, não pare. Isso mesmo, vai, garoto. Continue, não coloque os joelhos no chão, continue. Não pare, não desista, você vai conseguir. Continue, Brock, isso aí, continue. Dê o melhor de si, Vai, continue, Brock. Vai, continua. Tá doendo. Não reclame, dê tudo de si, continue. Continue, é isso aí. Tá doendo. Eu sei que tá doendo. Eu tô sem forças. Então negocie com o seu corpo para encontrar mais força, mas não desista, Brock, você consegue. Você está indo bem. Continue, cara, continue. Vamos lá, garoto, você consegue, dê o melhor de si. Tá doendo. Eu sei que está, mas continue. Agora é só o coração, não pode parar, Brock. Vamos lá, você consegue. Vamos lá, continue. Tá doendo. Eu sei que está, Meus braços mas estão não queimando. desista, Brock. Continue, você consegue, garoto, vamos lá. Vai, isso, doendo. dá o melhor de si, cara, não para. Continue, vai. Tá doendo. Eu sei que tá doendo, mas continue. Vamos lá, Brock. Você consegue. Vamos, Brock. Vamos lá.
consegue, Brock! Consegue sim! Vai, Brock! Você consegue! Anda, Brock! Só mais um pouco! Só mais um pouco! Vamos, Brock! Anda, Brock! Mais um passo! Passo após passo! Vamos, Brock! Continue! Continue! Não desista! Não desista! Você está chegando! Você está chegando! Vamos, Brock! Não desista! Continue! Vai, Brock! Mais um pouquinho! Não para não! Não para não! Vai, Brock! Você consegue, cara! Você consegue! Anda, garoto! Anda, garoto! Dá o melhor de si! É só coração agora! Não para não! Vai! Você vai conseguir! Vai, Brock! Vai, Brock! Eu cheguei nos 50. Eu cheguei, eu não aguento mais. Olha, Brock. Você andou o campo inteiro. Brock, você é o jogador mais influente desse time. Se andar por aí derrotado, eles vão andar também. Não me diga que não pode me dar mais do que eu vi. Você carregou um jogador de 60 quilos por todo o campo. Então, faça o favor. Eu preciso de você, Brock. Brock, eu preciso de você. Deus te deu a capacidade. O que nós aprendemos com esse vídeo? Oi? Esperança. O que mais? Superação. Não desistir nunca, isso me arrepia. O que mais? Perseverança cabe? Confiança em si? Superação, como foi dito? Por que desse? Como? Objetivo alcançado, com certeza. Vocês entenderam a ligação que nós queríamos trazer esse vídeo para a conversa que nós tivemos nessa noite? O que nos parece impossível, com muito esforço, a gente alcança. Até nós nos superamos. Viu, meus amigos? Fica então a mensagem registrada para todos nós, dessa necessidade da gente se esforçar para poder atingir os nossos objetivos. O que nos parece grande e enorme, só é grande e enorme porque nós colocamos na nossa cabeça que é intransponível, que é impossível. Mas como nós podemos perceber, mesmo de olhos fechados, nós vamos receber os incentivos para que a gente caminhe e possa alcançar o nosso alvo. E o nosso alvo, irmãos, é nos tornarmos uma pessoa melhor. E para que isso aconteça, nós precisamos combater incessantemente, com todas as nossas forças e esforços, as negatividades que nós possuímos dentro de nós. Desculpa, não estou qualificando ninguém, mas nós estamos num plano de provas e expiações, portanto, é normal que nós tenhamos essas imperfeições, não é? Cada um no seu nível. Então, agradeço a muito vocês pela oportunidade de dirigir a vocês a palavra. Espero que a gente tenha sido útil. E não vamos desanimar não, irmãos. Mesmo que os obstáculos possam parecer intransponíveis. Não vamos esquecer de que Jesus também, numa de suas frases, deixou claro para nós: não se coloca fardos pesados em ombros fracos. Portanto, tudo que está nos nossos ombros é porque nós temos condições de chegar, de ultrapassar o campo todo. Muito obrigado, uma boa noite, uma ótima semana e que Jesus continue abençoando a todos vocês e dando essa força necessária para que vocês também não se afastem da verdade. Muita paz e muito obrigado. Agradecemos muito ao nosso irmão Antônio Carlos pelos esclarecimentos, enfim, por tudo aquilo que nos trouxe. E realmente essa colocação da superação, de nós vencermos os obstáculos, ela é realmente impressionante. Eu ouvi há muitos anos atrás de um instrutor que quando nós chegávamos talvez da nossa primeira marcha longa, primeira exercício assim, extenuante, e ele nos dizia: vamos dar 4 voltas correndo em torno do quartel. Como? Quando vocês acham que acabaram as forças, ainda tem pelo menos 30%. Nós demos. Realmente, um olhava para o outro e dizia: eu não quero ficar para trás, o outro, e os incentivos eram entre todos nós, e todos nós completamos. Realmente,
é muito necessário a perseverança, a luta. E uma das coisas, talvez, que mais me impressionou na palestra de hoje é a consciência de que cairmos é normal, não nos levantarmos, sim. Isso é que é deficiência. Precisamos tropeçar, cair, mas temos realmente a capacidade de nos levantarmos e buscarmos novamente os nossos objetivos. Isso é muito importante e eu acho que o Antônio foi muito feliz nessas colocações. Eu vou pedir o nosso irmão Lair que se prepare para a prece das 21 horas e vamos dar uns breves avisos aqui. Campanha Nota 10. Nós, novamente, instituímos a campanha Nota 10, porquanto nós temos tido alguma dificuldade, em especial de mão de obra para conosco sair os domingos para fazer a coleta da campanha do quilo. Que sempre somos muito bem recebidos, mas tem se tornado um pouco difícil. A Ângela... Como? Inclusive, próximo domingo aqui está a Ângela, nossa coordenadora, informando que teremos a campanha do quilo no próximo domingo. Então, aqueles que puderem colaborar com 10 quilos mensais, ou juntar com os vizinhos, com os amigos, ou até com 1 quilo mesmo que puder nos trazer, com certeza estarão ajudando muito a nossas cestas básicas, que hoje nós atendemos em torno de 50 famílias, não é isso, Ângela? E sempre mais uns e outros que socorremos na necessidade, porquanto a fome, ela não espera, a fome é para hoje, a fome é para agora, não é para a frente. Então, realmente, aqueles que puderem colaborar conosco, será muito bem-vindo. Voltamos a frisar, nós agora temos o atendimento fraterno à distância, através do telefone 0800 037 3374, diariamente das 20 horas às 24 horas. Portanto, nós temos 4 horas diárias de atendimento fraterno pelo telefone. Teremos aqui no dia 19, Alan Vilches, numa palestra cantada. É espetacular esse cantor Alan Vilches, que faz a sua palestra cantando, impressiona muito, já tivemos o prazer de ouvi-lo várias vezes aqui. E, inclusive, o Alan também estará dia 16 no Centro Espírita Ismael, 17 na UMEP, 18 no CFA e no dia 19 aqui conosco. Também no dia 29, Célia Tomboli fará uma palestra de voz e violão. E também no dia 29, lá no Francisco de Assis, na Praça Catulo, César Braga Saide. Basicamente, são essas as nossas notícias, as nossas informações para hoje. Lair, por favor. E eu gostaria de aduzir a essa prece das 21 horas, em atenção em especial dos necessitados, dos doentes, enfim, daqueles todos que sofrem, dos sofredores do corpo e da alma, a nossa irmã Renata Castro, que se encontra no CTI do Hospital Santa Teresa. Muito bem lembrado pelo Lair. Aqueles que nos visitam pela primeira vez poderiam levantar o braço. Nós vamos te encaminhar um livro, pedir ao Lair que faça a entrega. É uma oferta da Casa de Oswaldo Cruz. Seja bem-vinda. Volte quando desejar. Será sempre um prazer recebê-la aqui na casa. Obrigado pela colaboração, Lair. Meus irmãos, este momento em que tivemos a oportunidade de estar ouvindo esta palestra que mexe profundamente em nosso sentimento, para que nós nos despertamos, para que temos que caminhar para Deus, mas é preciso que nós primeiro nos preparemos o nosso espírito, as nossas sensações interior, para que possamos realmente entrar em comunhão com Deus.
mas nesse instante aqui nesta casa, muita coisa boa aconteceu e que os nossos olhos não foi possível ver. Quantos irmãos são atingidos, quantos irmãos são levados ao plano espiritual, que aqui chegam sofrendo, aqueles também que chegam aqui com dores e que podem sair com seus corpos sanados das dores que estavam sentindo. Por isso nós temos que agradecer sempre a Deus, em todos os momentos de nossa vida, a oportunidade que Deus nos dá de receber tantas dádivas, tanta luz, e quantas vezes não sabemos corresponder, agradecê-lo por aquilo que recebemos. Mas nessa noite, levemos o pensamento a Deus, a Jesus, este nosso irmão que sempre está ao nosso lado, e dizemos: mestre, amigo, fazei que nesta noite possamos receber toda a tua luz e toda a tua proteção, e esses conhecimentos possam ficar em nosso coração e sairmos daqui tranquilos, em paz, e possamos levar um dia em toda harmonia e em paz. Que a tua luz possa permanecer em nossos corações, hoje e sempre, que assim seja. Passando para a segunda parte da nossa reunião de hoje, eu convidaria os nossos médios aplicadores de passe magnético a se dirigirem à cabine. E pediríamos que aguardassem sentados a orientação para a direção à cabine de passe.